Milionário encontra uma mulher idêntica ao grande amor de seu passado, já falecida há anos, e o que ele descobre a seguir vai surpreender e emocionar você. Aproveite e já deixe nos comentários de onde está nos assistindo. O salão do luxuoso hotel estava repleto de convidados elegantes, vestidos com suas melhores roupas para celebrar o casamento do melhor amigo do empresário Leonardo Vasconcelos, Ricardo Matos. O aroma de flores frescas preenchia o ambiente, enquanto garçons circulavam discretamente com bandejas de champanhe. Tudo parecia perfeito, mas Leonardo não conseguia ignorar a inquietação em seu peito. Algo dentro dele dizia que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Caminhando entre os convidados, ele cumprimentava rostos conhecidos, mas sua mente estava em outro lugar. Ele ainda se lembrava de Sofia, o grande amor de sua vida, que partiu, anos atrás em um trágico acidente. Desde então ele nunca mais amou da mesma forma, nunca mais sentiu aquele calor no peito. Será que um dia voltaria a sentir? Foi então que aconteceu. No meio da multidão, ele a viu. Seu coração disparou e suas mãos tremeram. Não podia ser, era impossível. Ali, parada ao lado de uma mesa, sorrindo educadamente para um grupo de convidados, estava uma mulher idêntica a Sofia. Os mesmos olhos, o mesmo cabelo, até mesmo o jeito delicado de segurar a taça de champanhe. Leonardo piscou algumas vezes, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação pregando uma peça cruel. Ele precisava saber quem ela era. Respirando fundo, Leonardo se aproximou. O coração batia tão forte que ele sentia que todos ao redor podiam ouvir. Quando finalmente chegou perto, a mulher virou-se para ele e sorriu. Era um sorriso que ele jamais esqueceria. E você, já imaginou reencontrar alguém que marcou sua vida de forma inexplicável? Como acha que Leonardo deve agir diante desse mistério? Comente aqui e continue acompanhando essa história emocionante. Boa noite. Desculpe a indelicadeza, mas eu preciso perguntar. Você já esteve aqui antes? Eu sinto que já a conheço, ele disse, tentando soar natural. Isabela riu baixinho. Não é minha primeira vez nessa cidade. Vim a convite de uma amiga, a noiva. Leonardo sentiu o coração disparar. Então não era um engano. Quem era ela? Como podia ser tão parecida com a mulher que ele amou e perdeu? Antes que pudesse perguntar mais, uma voz feminina os interrompeu. Leonardo, finalmente te encontrei, disse uma mulher loira, segurando seu braço com familiaridade. Era Carla, sua ex-namorada, que ainda tentava reatar o relacionamento. Isabela. Percebeu o incômodo no rosto de Leonardo e sentiu que aquele não era um bom momento para continuar a conversa. Foi um prazer conhecê-lo. Talvez possamos conversar mais tarde, disse ela educadamente antes de se afastar. Leonardo quis impedi-la, mas Carla se colocou à sua frente exigindo sua atenção. Enquanto isso, Isabela se dirigiu ao jardim do casarão, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ela também sentiu algo estranho ao olhar nos olhos de Leonardo, como se houvesse uma conexão inexplicável entre eles. E você, já sentiu que conhecia alguém antes mesmo de tê-lo visto pela primeira vez? Seria apenas coincidência ou destino? Deixe nos comentários o que você acha. Leonardo não conseguia tirar Isabela da cabeça. Mesmo enquanto Carla falava sem parar ao seu lado, sua mente estava presa naquele instante em que seus olhos encontraram os dela. O coração inquieto batia forte, como se gritasse que algo extraordinário estava acontecendo. Leonardo, você está me ouvindo? Beatriz perguntou, cruzando os braços. Ele piscou algumas vezes, voltando à realidade. Desculpe, Carla. O que você disse? Ela suspirou impaciente. Eu disse que você está estranho. E quem era aquela mulher? Nunca te vi agir assim com ninguém. Leonardo hesitou por um momento antes de responder. Apenas alguém que me lembrou muito uma pessoa do meu passado. Só isso. Carla estreitou os olhos, claramente desconfiada. Espero que não esteja pensando em se envolver outra vez, depois de tudo que passamos. Ele apenas assentiu, querendo encerrar o assunto. Precisava encontrar Isabela de novo. Precisava entender o que estava sentindo. No jardim, Isabela caminhava entre as flores iluminadas por delicadas luzes amareladas.
O ar fresco da noite lhe trazia um certo alívio, mas não o suficiente para apagar a sensação estranha que sentiu ao olhar para Leonardo. Quem era ele? Por que seus olhos pareciam contar uma história que ela não conhecia? De repente, uma voz interrompeu seus pensamentos. Espero não estar incomodando, disse Leonardo, aproximando-se com cautela. Isabela. Sorriu, mas sua expressão demonstrava surpresa. Ah, claro que não. Só precisava de um pouco de ar fresco. Leonardo respirou fundo. Não sabia por onde começar, mas precisava falar. Me desculpe se fui indelicado antes. É que você me lembra muito alguém que foi muito importante para mim. Alguém que eu perdi há anos. Isabela franziu a testa intrigada. Alguém parecido comigo? Sim. Clara. Meu grande amor, ele disse, a voz carregada de emoção. É como se eu estivesse vendo um fantasma. Isabela ficou sem palavras por alguns instantes. Como poderia ser tão parecida com uma mulher que ela nunca conheceu? Será que havia algo mais por trás dessa estranha coincidência? Isso é curioso, mas eu nunca ouvi falar dela. Eu nasci em outra cidade. Chegamos em São Paulo faz pouco tempo, e minha família nunca mencionou ninguém com esse nome. Respondeu, tentando encontrar alguma lógica naquela situação. Leonardo a observava com intensidade, buscando respostas em cada detalhe de seu rosto. Ele sentia que o destino estava lhe pregando uma peça, mas não sabia ainda se deveria temer ou se entregar àquela estranha conexão. E você, já viveu um momento onde o destino pareceu brincar com sua vida? Será que algumas coincidências são, na verdade, sinais do universo? Conte sua opinião nos comentários. O silêncio entre Leonardo e Isabela era carregado de emoções não ditas. O vento leve balançava os fios dourados dela, enquanto os olhos dele a examinavam com uma mistura de fascínio e incredulidade. Desculpe, ele quebrou o silêncio. Não quis te assustar com essa história. Isabela sorriu de maneira gentil, mas ainda intrigada. Não se preocupe, é só curioso. Eu nunca tive ninguém na família chamado Clara, muito menos alguém que pudesse ser minha irmã gêmea. Leonardo soltou um riso baixo, sem humor. Eu sei que parece loucura, mas quando te vi, senti algo que não sentia há anos. Como se uma parte do meu passado tivesse voltado para mim. Ela abaixou o olhar, tentando organizar os pensamentos. Havia algo naquela história que a deixava inquieta, como se algo estivesse prestes a ser revelado. E como era Clara? Perguntou com delicadeza. Leonardo respirou fundo antes de responder. Clara era a mulher mais incrível que eu já conheci. Doce, determinada, teimosa e tinha um coração enorme. Ela me ensinou a amar de verdade. Mas ele fez uma pausa, sentindo a dor ressurgir. Um acidente a tirou de mim antes do tempo. Os olhos de Isabela se encheram de compaixão. Sinto muito, Leonardo. Deve ter sido muito difícil. Ele assentiu, desviando o olhar para as estrelas, como se tentasse encontrar forças nelas. Eu nunca consegui seguir em frente. Achei que nunca mais sentiria algo parecido. Até hoje, Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquelas palavras que mexia com ela de uma forma inexplicável. Acho que o destino nos prega peças, não é? Ela disse meio brincando, meio séria. Leonardo a encarou de novo, seus olhos profundos buscando algo no rosto dela. Talvez. Ou talvez o destino esteja nos dando uma segunda chance. A intensidade daquelas palavras fez Isabela aprender a respiração. O que aquilo significava? O que o destino realmente queria ao colocar Leonardo em seu caminho? E você? Já viveu um reencontro que parecia mais do que coincidência? Acha que o destino pode unir pessoas de maneiras misteriosas? Me conte nos comentários. O silêncio entre Leonardo e Isabela foi quebrado pelo som suave da música vindo do salão. O casamento ainda acontecia. As pessoas dançavam e brindavam, mas ali, naquele jardim iluminado por lanternas suaves, o tempo parecia ter parado. Você acredita em vidas passadas, Isabela? Leonardo perguntou de repente, sua voz carregada de emoção. Ela franziu o senho, surpresa com a pergunta. Nunca parei para pensar nisso.
Por quê? Ele soltou um suspiro e balançou a cabeça, como se tentasse organizar seus pensamentos. Porque olhar para você me faz sentir que estou revivendo algo que já vivi antes, como se minha alma reconhecesse a sua de algum lugar que eu não consigo explicar. Isabela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era uma ideia absurda, ou talvez não. Ela própria sentia uma conexão estranha com Leonardo, algo que ia além da simples curiosidade sobre Clara. E se não for uma vida passada? Ela perguntou, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. E se for algo que ainda está para acontecer? Leonardo a encarou, e naquele instante algo dentro dele se quebrou. Durante anos ele se trancou em uma bolha de dor, se recusando a seguir em frente. Mas ali, diante de Isabela, ele sentiu uma fagulha de esperança. Você acredita nisso? Ele perguntou, um leve sorriso brincando em seus lábios. Ela deu de ombros sem desviar o olhar. Não sei. Mas estou disposta a descobrir. Aquelas palavras pairaram no ar, carregadas de possibilidades. O que o destino ainda reservava para os dois? Seria possível que um grande amor pudesse renascer de uma forma completamente inesperada? E você acredita que algumas almas estão destinadas a se encontrar, não importa o tempo ou as circunstâncias? Me conte nos comentários. Leonardo sentiu seu coração acelerar com as palavras de Isabela. Era a primeira vez, em muitos anos, que ele permitia que um novo sentimento surgisse. Mas seria certo. Seria justo com Clara, com ele mesmo. Isabela, ele começou, mas hesitou. Ele não queria confundir os sentimentos dela, nem os seus próprios. Ela percebeu sua hesitação e deu um passo à frente, colocando a mão suavemente sobre a dele. Eu não estou pedindo para esquecer o que você viveu, Leonardo. Mas talvez sua história ainda não tenha terminado. Talvez Clara tenha sido apenas o começo de algo maior. Ela sorriu, e havia tanta doçura em seu olhar que Leonardo se sentiu ainda mais perdido. Ele olhou para as mãos entrelaçadas e suspirou profundamente. Sentia-se dividido entre o passado e o presente, entre a dor e a possibilidade de um novo começo. Eu não sei se estou pronto. Sua voz saiu num sussurro quase como uma confissão. Isabela assentiu, compreendendo a batalha que ele travava consigo mesmo. Ninguém nunca está pronto, Leonardo. Mas às vezes, a vida nos empurra para onde precisamos estar, mesmo quando não entendemos no momento. Ele sorriu de canto, admirando a coragem dela em dizer exatamente o que ele precisava ouvir. Antes que pudesse responder, um garçom apareceu discretamente. Senhor Leonardo, seu pai está chamando. O homem informou com respeito. Leonardo piscou algumas vezes, voltando para a realidade da festa. O casamento ainda acontecia, e ele havia se perdido no tempo ao lado de Isabela. Preciso ir, ele disse, quase como um pedido de desculpas. Isabela sorriu gentilmente e soltou sua mão devagar. Vá, mas não se esqueça do que falamos. Ele assentiu, deu um último olhar profundo para ela e virou-se para sair. Mas, ao caminhar de volta ao salão, ele sentiu algo diferente no peito, como se, pela primeira vez em anos, houvesse uma nova história esperando para ser escrita. Leonardo caminhou pelo salão com a mente tumultuada. O brilho das luzes, as conversas animadas e a música ao fundo pareciam um eco distante enquanto ele tentava processar tudo o que havia sentido nos últimos minutos. Ele sabia que seu pai não o chamaria sem um motivo importante. Então respirou fundo e procurou por ele entre os convidados. Encontrou-o próximo ao altar, conversando com um grupo de empresários. Augusto Brandão era um homem imponente, de expressão séria e postura firme. Quando viu o filho se aproximando, dispensou os demais com um aceno discreto. Leonardo, o que houve? Você desapareceu. O tom era firme, mas havia um fundo de preocupação. Leonardo suspirou, tentando se recompor. Me distraí um pouco, pai. O que precisa? Augusto o observou por um instante, como se tentasse decifrar algo em sua expressão. Então, desviou o olhar para um senhor ao seu lado. Quero que conheça um velho amigo. Este é Álvaro Torres, dono de um dos maiores grupos hoteleiros do país.
Estávamos conversando sobre uma possível parceria. Leonardo estendeu a mão, cumprimentando Álvaro com um sorriso educado. O homem de cabelos grisalhos e olhos atentos retribuiu o aperto de mão com firmeza. Prazer. Seu pai fala muito bem de você. A voz era grave e segura. Leonardo assentiu, mas sua mente ainda estava presa na conversa com Isabela. Ele tentava se concentrar no momento, mas seu coração parecia puxá-lo para outra direção. Enquanto Augusto e Álvaro retomavam a conversa sobre negócios, Leonardo desviou o olhar pelo salão e, sem querer, seus olhos encontraram os de Isabela. Ela estava do outro lado, próxima à mesa de doces, conversando com algumas convidadas. Mas por um breve instante, seus olhares se cruzaram e ele sentiu um calor estranho no peito. Isabela sorriu levemente, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Leonardo sentiu um frio na barriga, como alguém que ele acabava de conhecer poderia despertar tanto nele. Leonardo, você está ouvindo? Augusto chamou sua atenção, trazendo-o de volta à realidade. Ele piscou algumas vezes e olhou para o pai. Sim, desculpe. O que dizia? Augusto estreitou os olhos analisando o filho, mas antes que pudesse dizer algo, Álvaro sorriu e deu um leve tapinha no ombro de Leonardo. Parece que alguém está distraído esta noite. Quem é a moça? Álvaro perguntou, com um brilho divertido no olhar. Leonardo engoliu em seco. Ele não tinha uma resposta clara para essa pergunta. Quem era Isabela para ele? Apenas uma convidada misteriosa? Um eco do passado? Ou uma chance inesperada de recomeçar? Leonardo sentiu o peso da pergunta de Álvaro pairando no ar. Quem era Isabela para ele? A resposta ainda não estava clara, mas uma coisa era certa. Ela despertava algo que ele não sentia há muito tempo. Ele forçou um sorriso discreto e respondeu com evasiva. Apenas uma convidada, Álvaro. Nada além disso. O empresário arqueou a sobrancelha e trocou um olhar com Augusto, que manteve sua expressão fechada. Álvaro murmurou, levando um gole de seu uísque. Sabe, Leonardo, algumas oportunidades aparecem apenas uma vez. Se essa moça realmente for apenas uma convidada, talvez seja a hora de se perguntar por que ela te deixa tão distraído. Leonardo não respondeu. Apenas desviou o olhar novamente, tentando afastar os pensamentos confusos. Mas, por mais que tentasse, não conseguia ignorar a presença de Isabela no salão. Ela continuava ali, próxima à mesa de doces, rindo suavemente com algumas mulheres mais velhas. Sua postura elegante e os gestos delicados eram tão semelhantes aos de Clara que ele sentiu um aperto no peito. Mas Isabela não era Clara. Essa era a parte mais assustadora. Ela era única, e ele estava começando a perceber isso. Com licença. Leonardo disse de repente, se afastando dos dois homens sem esperar resposta. Ele precisava de ar. Precisava se recompor antes que seu coração o traísse. Ao sair para o terraço, sentiu a brisa fresca da noite contra o rosto. O casamento seguia animado, mas ali fora tudo parecia mais silencioso, mais fácil de respirar. E então ele ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou Isabela parada na entrada do terraço, os olhos brilhando sob a luz suave das luminárias. Achei que talvez quisesse companhia, ela disse, sua voz suave como o vento que passava entre eles. Leonardo não respondeu de imediato. Apenas a observou, absorvendo cada detalhe. Era como se o destino estivesse lhe dando uma nova chance. Mas será que ele teria coragem de aceitá-la? Leonardo respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Isabela estava ali tão próxima e, ao mesmo tempo, despertava nele um turbilhão de emoções que ele não sabia como lidar. Você... Ele começou, mas hesitou. Você realmente me faz lembrar de alguém. Isabela sorriu levemente, como se já esperasse por essa confissão. Sua esposa? Ela perguntou sem rodeios. Leonardo assentiu, desviando o olhar para o céu estrelado. Clara, era tudo para mim. Perder ela foi como perder uma parte de quem eu sou. Isabela cruzou os braços, inclinando-se levemente sobre o parapeito do terraço. E você acha que, se permitir sentir algo novo, estará traindo a memória dela?
Leonardo ficou em silêncio. No fundo, sabia que era exatamente isso que temia. Eu sei que não sou clara, Leonardo. Isabela continuou, sua voz delicada, mas firme. Mas eu sou alguém que quer te conhecer. Alguém que não pode mudar o seu passado, mas que pode fazer parte do seu presente. Ela o encarou diretamente nos olhos. Você quer viver no passado para sempre ou está pronto para seguir em frente? As palavras dela foram como um golpe certeiro. Leonardo sentiu um nó na garganta, porque sabia que aquela decisão não era simples. Mas ali, sob o céu estrelado e na presença daquela mulher que o desafiava e o compreendia ao mesmo tempo, ele sentiu algo novo nascer dentro dele. O que ele faria com isso ainda não sabia. E você já teve que tomar uma decisão. Difícil entre o passado e o futuro. Me conte nos comentários. O silêncio se instalou entre eles, mas não era desconfortável. Leonardo olhava para Isabela, sentindo o peso da escolha que estava diante dele. Seu coração, antes congelado pelo luto, agora pulsava com uma nova inquietação. Eu não sei se estou pronto. Ele finalmente admitiu a voz rouca de emoção. Mas pela primeira vez em anos, sinto que talvez possa estar. Isabela assentiu compreensiva. Então não tenha pressa. Apenas viva o momento. Ela sorriu levemente. E me permita estar aqui, sem comparações, sem expectativas. Leonardo sentiu um calor inesperado no peito. Isabela não exigia nada dele, apenas presença. Apenas que ele a enxergasse como ela realmente era. De repente, um estrondo de fogos de artifício iluminou o céu, marcando o ponto alto da celebração do casamento. O brilho colorido refletiu nos olhos de Isabela, e Leonardo se pegou admirando a cena. Ela parecia uma visão, um presente inesperado que o destino colocara em seu caminho. Acho que devemos voltar, Isabela sugeriu, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Não quero que pensem que fugi com o noivo. Leonardo riu um riso genuíno que há muito não dava. Ele sentiu algo dentro dele se abrir, como uma janela sendo destrancada para um novo horizonte. Então, me concederia essa dança? Ele perguntou oferecendo a mão. Isabela hesitou por um instante, depois segurou a mão dele com delicadeza. Seria uma honra, e juntos voltaram para o salão, onde a música romântica os envolveu em um momento que poderia ser o começo de algo novo. E você acredita que o amor pode renascer quando menos esperamos? Me conte nos comentários. A música suave preenchia o salão, enquanto Leonardo e Isabela deslizavam pela pista de dança. Os olhares curiosos dos convidados não os incomodavam. Naquele momento apenas existiam um para o outro. Você dança bem. Isabela comentou, um brilho divertido nos olhos. Leonardo sorriu de lado. Acho que é o instinto. Clara sempre adorou dançar. Me arrastava para isso em todas as festas. Isabela percebeu a sombra que passou pelo olhar dele, mas em vez de recuar, apertou levemente sua mão. Sabe, ela começou mantendo a suavidade na voz. Às vezes, as lembranças não precisam ser pesadas. Elas podem ser pontes para o que ainda está por vir. Leonardo desviou o olhar por um instante, como se processasse aquelas palavras. Ninguém jamais o havia encorajado a enxergar seu passado de outra forma. Sempre lhe diziam para seguir em frente. Mas Isabela, ela não estava exigindo que esquecesse. Apenas sugeria que ele olhasse para tudo de um jeito diferente. Você é diferente, ele disse por fim. Espero que isso seja um elogio. Ela sorriu. Com certeza é, ele confirmou. E por um momento seus olhos se prenderam nos dela. A música mudou para uma batida mais animada, quebrando o clima intenso entre os dois. Isabela soltou uma risada leve e afastou-se, sem soltar a mão de Leonardo. Vamos. Beber algo? Quero conhecer mais desse homem misterioso que tanto intriga as pessoas aqui. Leonardo hesitou, mas acabou cedendo, seguindo-a até o bar. Ao longe, Álvaro e Augusto observavam a cena com expressões intrigadas. O amigo de longa data de Leonardo balançou a cabeça pensativo. Se ele não tomar cuidado, essa moça vai virar a vida dele de cabeça para baixo, comentou Álvaro. Augusto, que até então mantinha-se calado,
tomou um gole de seu uísque antes de responder. Talvez seja exatamente disso que ele precisa. Leonardo e Isabela caminharam até o bar, onde o barman os recebeu com um sorriso. Profissional. O que vão querer? Ele perguntou, polindo um copo. Isabela olhou para Leonardo desafiadora. Escolha algo para mim. Quero ver se acerta. Leonardo arqueou uma sobrancelha, intrigado com o jogo. Pensou por alguns segundos, antes de pedir. Um vinho branco suave para ela. E para mim um uísque, como sempre. O barman assentiu e se afastou para preparar os pedidos. Isabela sorriu, surpresa. Como sabia que eu gostava de vinho branco? Leonardo deu de ombros. Um palpite. Você parece alguém que aprecia sabores delicados, mas marcantes. Impressionante. Ela pegou a taça assim que o barman a serviu. Então me diga, Leonardo, o que faz um homem como você se esconder do mundo? Ele respirou fundo, girando o copo de uísque entre os dedos. Eu não me escondo. Apenas prefiro a solidão. Depois de Clara, percebi que algumas dores nunca desaparecem completamente. Isabela observou-o por um momento antes de responder. Talvez algumas dores nunca sumam mesmo, mas isso não significa que não possamos encontrar novas razões para sorrir. Leonardo a encarou, sentindo um aperto no peito. A forma como Isabela falava, sua presença, a naturalidade com que se infiltrava em sua vida, tudo era inesperado e, ao mesmo tempo, assustadoramente confortável. Antes que ele pudesse responder, um tumulto se formou do outro lado do salão. Uma voz exaltada ecoou pelo ambiente. Isso não pode estar acontecendo! Uma mulher gritou. Os convidados se viraram para ver o que estava acontecendo. Leonardo e Isabela trocaram olhares preocupados antes de se aproximarem para entender a confusão. No centro do alvoroço estava Beatriz, a noiva, com lágrimas nos olhos e expressão transtornada. Diante dela, um homem que ninguém reconhecia segurava um envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. O que está acontecendo? Leonardo perguntou sério. Beatriz soluçou, tentando recuperar o fôlego. O estranho olhou para Leonardo e Isabela, depois para a multidão. Eu sou irmão do noivo e tenho algo importante a dizer, ele declarou. O silêncio tomou. Conta do salão, todos aguardando sua próxima palavra. O salão inteiro mergulhou em um silêncio sepulcral. Beatriz tremia, seus olhos arregalados fixos no homem à sua frente. O irmão do noivo segurava o envelope com firmeza, como se dentro dele estivesse uma verdade que ninguém ali estava preparado para ouvir. Leonardo sentiu Isabela se mover ligeiramente ao seu lado, cruzando os braços como se tentasse se proteger do desconforto daquela cena. O que você quer dizer com isso? Beatriz conseguiu perguntar, sua voz embargada. O homem respirou fundo e ergueu o envelope para que todos pudessem ver. Eu não queria estragar essa noite, mas não posso ficar calado. O meu irmão, o noivo, não é quem vocês pensam que ele é. Murmúrios começaram a ecoar pelo salão. Convidados cochichavam entre si, enquanto o próprio noivo, Ricardo, adiantava-se com o rosto pálido. Do que você está falando, Álvaro? Ricardo indagou, tentando manter a compostura. Álvaro olhou diretamente para o irmão, seus olhos carregados de decepção. Você escondeu isso da Beatriz. Ele ergueu o envelope e então o abriu com um rasgo preciso. Aqui está a prova. Você já é casado, ele bradou, puxando um documento e exibindo para todos. Um burburinho explodiu pelo salão. Beatriz levou as mãos ao rosto, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Isso é mentira, Ricardo retrucou, mas a insegurança em sua voz era evidente. Álvaro jogou o papel sobre uma mesa próxima. Leonardo e Isabela se entreolharam, percebendo que a situação estava fugindo do controle. Você me enganou esse tempo todo? Beatriz gritou, sua voz embargada pela dor. Ricardo tentou se aproximar, mas ela recuou. Não é o que parece, Beatriz, eu posso explicar. Ele suplicou. Isabela olhou para Leonardo, sua expressão séria. Isso vai acabar muito mal. Ela sussurrou. Leonardo concordou com um aceno discreto. Ele conhecia muito bem a sensação de ter o chão arrancado sob os pés. Beatriz respirou fundo,
tentando manter a dignidade diante dos olhares atentos. Não tem explicação, Ricardo. Você me enganou. Você fez de mim uma tola, ela declarou, e então arrancou o anel do dedo, jogando-o no chão. O som do anel batendo no mármore ecoou pelo salão, marcando o fim de algo que deveria ser um começo. Lágrimas desciam pelo rosto de Beatriz, mas sua postura agora era firme. Esse casamento acabou antes mesmo de começar. Ela concluiu antes de sair do salão, deixando todos em choque. Leonardo e Isabela permaneceram parados, observando a cena com um misto de incredulidade e pesar. O salão estava em choque. Sussurros percorriam o ambiente como um vendaval. Beatriz havia saído às pressas, e Ricardo ficou paralisado no centro do escândalo, sem reação. Álvaro cruzou os braços, encarando-o com frieza. Leonardo desviou o olhar para Isabela. Ela parecia pensativa, observando a cena com um misto de curiosidade e tristeza. Ele destruiu tudo em um único instante, comentou ela, em voz baixa. Leonardo assentiu, sentindo uma pontada no peito. Aquela situação lhe trazia lembranças do passado, lembranças de um amor perdido que ainda não conseguia deixar para trás. Você acha que Beatriz vai superar? Isabela perguntou, virando-se para ele. Ela parece forte, respondeu Leonardo, mas algumas feridas levam tempo para cicatrizar. De repente, uma movimentação na entrada do salão chamou a atenção de todos. Beatriz voltava, seus olhos ainda marejados, mas sua expressão era outra. Ela não parecia mais frágil ou perdida, parecia decidida. Eu tenho algo a dizer, ela anunciou, sua voz ecoando pelo salão. Todos ficaram em silêncio. Ricardo engoliu em seco. Eu amei você, Ricardo. Amei com todo o meu coração. E você me traiu da pior forma possível. Mas sabe de uma coisa? Eu não vou permitir que isso me destrua. Eu mereço mais. Eu mereço alguém que me ame de verdade, disse ela, suas palavras carregadas de emoção. Algumas mulheres entre os convidados assentiram, emocionadas. Uma senhora segurou a mão da filha ao ouvir aquelas palavras. Eu cansei de ser aquela que sofre, Beatriz continuou. Vou recomeçar, do meu jeito, e sem arrependimentos. Ela se virou e, sem olhar para trás, saiu do salão com a cabeça erguida. Leonardo sentiu um aperto no peito. A força de Beatriz o fez lembrar de algo que ele mesmo havia perdido há anos. Algo que, talvez, ainda estivesse ali, bem diante dele. Ele olhou para Isabela. Ela o encarava com um brilho diferente nos olhos. O que foi? Ela perguntou, curiosa. Leonardo abriu a boca para responder, mas algo o impediu. Era como se uma onda de emoções o sufocasse. O salão ainda murmurava sobre o escândalo que havia acontecido, mas Leonardo parecia alheio a tudo. Seu coração batia acelerado enquanto olhava para Isabela. Aquela pergunta simples dela parecia ter remexido algo profundo dentro dele. Leonardo? Ela chamou suavemente, notando o olhar distante dele. Ele piscou algumas vezes, voltando para a realidade. Respirou fundo antes de responder. Você é idêntica a Clara, disse finalmente. Isabela arregalou os olhos por um breve instante. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas tentou manter a naturalidade. Clara? Repetiu, como se experimentasse o nome em seus lábios. Quem era ela para você? Leonardo suspirou e olhou para o copo em sua mão, como se nele pudesse encontrar as respostas para todas as perguntas que sua mente formulava. Clara foi o amor da minha vida. Nós nos conhecemos ainda jovens, sonhávamos juntos, fazíamos planos. E então um acidente tirou ela de mim. Sua voz falhou por um instante, mas ele se recompôs. Desde então, nunca mais consegui sentir por outra pessoa o que sentia por ela. Isabela permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo cada palavra. Havia algo estranho naquela revelação, algo que ela não conseguia explicar. E agora? Leonardo continuou, olhando diretamente nos olhos dela. Você aparece na minha vida, com o mesmo rosto dela, o mesmo olhar. É como se o destino estivesse me pregando uma peça. Eu estou enlouquecendo, Isabela. Ela sentiu um frio na espinha. Sabia que deveria dizer algo, mas as palavras lhe faltavam. Eu sei o que dizer,
respondeu, hesitante. Mas é muita coincidência, não acha? Leonardo assentiu lentamente. Tudo aquilo era surreal demais. Ele não acreditava em milagres, mas Isabela estava ali, viva, tão parecida com Clara que era impossível ignorar. Preciso saber mais sobre você, disse. Ele, sua voz mais firme agora. Quem é você, Isabela? De onde veio? Como pode ser tão idêntica a ela? Isabela desviou o olhar, como se tentasse organizar seus pensamentos antes de responder. O que quer que estivesse acontecendo ali não era algo simples. O silêncio entre os dois se tornou quase insuportável. Isabela sentia o peso do olhar de Leonardo sobre ela, esperando respostas que nem ela mesma sabia como dar. Eu cresci em uma cidade pequena no interior. Minha mãe faleceu quando eu ainda era criança e fui criada pelo meu pai. Ele nunca mencionou nada sobre minha origem ser incomum, disse ela, com a voz um pouco trêmula. Leonardo franziu a testa, analisando cada palavra dela. Leonardo sentia que havia algo mais, algo que ela talvez nem soubesse sobre si mesma. Você tem alguma lembrança da sua infância? Alguma foto antiga? Algo que possa nos ajudar a entender essa semelhança? Ele insistiu, a voz carregada de emoção. Isabela levou a mão ao peito tentando acalmar o coração acelerado. Eu nunca vi fotos minhas quando bebê. Meu pai sempre dizia que não era importante, que o passado deveria ficar para trás. Leonardo sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Tudo isso era estranho demais para ser apenas coincidência. E sua mãe? Você se lembra de algo sobre ela? Perguntou ele, esperando que a resposta pudesse esclarecer alguma coisa. Isabela refletiu por alguns instantes e então murmurou. Meu pai dizia que ela era uma mulher incrível, mas que morreu no parto. Eu nunca soube muito mais do que isso. O coração de Leonardo disparou. Clara também havia morrido no parto. Isabela, você nunca desconfiou que poderia ter sido adotada? Ele perguntou com cautela. Os olhos dela se arregalaram. A pergunta a atingiu em cheio, como se uma porta trancada há anos tivesse sido repentinamente aberta. Eu nunca pensei nisso, admitiu quase sem voz. Leonardo sentiu que estavam chegando perto de algo maior, algo que mudaria tudo. O impacto da pergunta de Leonardo pairava no ar como um trovão distante. Começou, mas sua voz falhou. Respirou fundo antes de continuar. Não sei, meu pai nunca me disse nada sobre isso. Ele sempre foi um homem reservado. Mas Leonardo inclinou-se levemente para a frente, atento. Mas o quê? Incentivou ele. Quando eu era criança, eu achava estranho o fato de não ter fotos da minha mãe grávida de mim, confessou Isabela. E uma vez, quando perguntei sobre isso, meu pai ficou muito nervoso. Disse que algumas lembranças do passado deviam ser esquecidas. Leonardo sentiu um arrepio. Aquilo era uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Você nunca tentou investigar? Procurar registros? Insistiu ele. Eu nunca tive motivos para duvidar dele, disse Isabela, mexendo as mãos nervosa. Mas agora, tudo isso, essa semelhança entre eu e Clara. Ela ergueu os olhos para Leonardo, buscando nele alguma resposta que nem ela mesma sabia qual era. Leonardo tocou levemente a mão dela sobre a mesa. Isabela, e se você for parte da Clara? Sua voz saiu rouca, carregada de emoção. E se vocês forem gêmeas separadas ao nascer? O coração de Isabela disparou. Gêmeas? Ela sussurrou, como se experimentasse a palavra em sua boca. Faz sentido, Leonardo afirmou. E se sua mãe tivesse tido 2 filhas? E se uma delas foi levada e criada por outra família, sem que ninguém soubesse? O choque tomou conta de Isabela. Era impossível, não seria. Isso significa que meu pai, que ele mentiu para mim a vida inteira. A dor em sua voz era evidente. Leonardo segurou suas mãos com firmeza. Não sabemos ainda, mas há uma forma de descobrir. Os olhos de Isabela brilharam em meio à confusão de sentimentos. Como? Perguntou ela quase sem ar. Leonardo respirou fundo antes de responder. Precisamos encontrar documentos sobre seu nascimento e, se necessário, um teste de DNA. O peso daquela revelação pairava entre eles.
A verdade estava perto, mas será que estavam preparados para enfrentá-la? E você já teve um segredo em sua família que mudou tudo? Me conte nos comentários. O silêncio entre Leonardo e Isabela foi interrompido pelo som dos talheres sendo arrastados sobre os pratos nas outras mesas. Ambos estavam absorvidos demais na conversa para notar o movimento ao redor. Precisamos começar por algum lugar, disse Leonardo decidido. Você tem alguma certidão de nascimento, algum documento que possa nos dar pistas? Isabela franziu a testa, tentando se lembrar. Tenho minha certidão de nascimento, mas nunca prestei muita atenção nela. Fica guardada em uma caixa com outros documentos antigos. Talvez tenha algo que não percebi antes. Então esse é o primeiro passo, afirmou Leonardo. Podemos ir até sua casa agora para conferir? Isabela hesitou. O medo do que poderia descobrir a atormentava, mas ao mesmo tempo a curiosidade crescia dentro dela. Se houvesse a mínima chance de esclarecer aquele mistério, precisava tentar. Sim. Vamos, disse ela por fim. Os dois saíram da festa e pegaram um táxi até o pequeno apartamento de Isabela. O trajeto foi silencioso, ambos perdidos em seus pensamentos. Quando chegaram, Isabela destrancou a porta e os conduziu até seu quarto. A caixa está aqui, murmurou, ajoelhando-se diante de uma cômoda de madeira. Com mãos trêmulas, abriu a gaveta e começou a revirar os papéis. Leonardo observava cada movimento dela, sentindo a ansiedade crescer, até que Isabela puxou um envelope amarelado pelo tempo. Aqui está, sussurrou, desdobrando o papel com cuidado. Seus olhos correram pela certidão, buscando algo fora do comum. De repente, suas mãos gelaram. Não pode ser, murmurou. Ela, o olhar fixo em uma linha específica do documento. Leonardo se aproximou, lendo por cima do ombro dela. Seus olhos se arregalaram ao ver o nome da mãe de Isabela registrado ali. São Paulo. Ele sussurrou, o coração disparando. Isabela cobriu a boca com a mão, lutando para conter as lágrimas. O nome da cidade onde sempre ouviu como sendo a cidade onde nasceu era outra, mas ali, no documento oficial, São Paulo, meu pai. Mentiu para mim, ela disse com a voz embargada. Ele escondeu a verdade a vida toda. Leonardo segurou sua mão com firmeza. Isabela, isso significa que você e Clara realmente eram irmãs. Que você é parte da história que eu achava ter perdido para sempre. Ela o fitou, ainda absorvendo tudo. Um turbilhão de emoções tomava conta dela. A vida que sempre conhecera estava desmoronando diante de seus olhos. Mas ao mesmo tempo, talvez estivesse finalmente descobrindo quem realmente era. E você? Já passou por uma descoberta que mudou tudo na sua vida? Me conte nos comentários. O papel tremia nas mãos de Isabela. Seu coração parecia querer saltar do peito. As letras na certidão de nascimento dançavam diante de seus olhos, e o nome Clara parecia brilhar como uma revelação impossível de ignorar. Leonardo a observava em silêncio, respeitando o turbilhão de emoções que tomava conta dela. Sabia que aquela descoberta mudaria tudo para sempre. Preciso de respostas, murmurou Isabela finalmente. Sua voz era um fio de determinação em meio ao choque. O único que pode te dar essas respostas é seu pai, disse Leonardo. Com gentileza. Você está pronta para confrontá-lo? Ela hesitou por um momento. Seu pai sempre fora um homem rígido, alguém que evitava falar sobre o passado. Mas agora não havia como ignorar a verdade. Sim, eu preciso saber a verdade, respondeu determinada. Sem perder tempo, pegou o telefone e discou o número de seu pai. Seu coração martelava no peito enquanto esperava que ele atendesse. Alô? A voz grave e familiar ecoou do outro lado da linha. Pai, eu preciso te ver. Agora. É urgente, disse Isabela tentando manter a calma. Houve um silêncio do outro lado. O que aconteceu, filha? Você está bem? Ele perguntou, a preocupação evidente em seu tom. Só preciso falar com você. Estou indo para aí, disse ela sem esperar resposta. Desligou o telefone e encarou Leonardo, a respiração acelerada. Vamos, disse ela, pegando sua bolsa e saindo apressada. O caminho até a casa de seu pai foi feito em silêncio.
Cada quilômetro percorrido aumentava a tensão em seu peito. Quando chegaram, Isabela desceu do carro com passos decididos e tocou a campainha. A porta se abriu, revelando um homem de cabelos grisalhos e expressão cansada. O olhar dele suavizou ao ver a filha, mas se tornou apreensivo ao notar sua expressão. Tensa. Isabela, o que foi? Perguntou ele, tentando decifrar o que estava acontecendo. Ela ergueu a certidão de nascimento, suas mãos ainda trêmulas. Me diga a verdade, pai. Quem era minha mãe de verdade? Eu tenho uma irmã gêmea? Sua voz quebrou no final da frase, cheia de emoção. O rosto de seu pai empalideceu. Ele olhou para o papel, depois para os olhos da filha, e suspirou pesadamente. Por um momento, pareceu carregar o peso de décadas de segredos. Está na hora de você saber de tudo, minha filha. Ele murmurou, abrindo espaço para que ela entrasse. O que será que ele tem para revelar? Você já descobriu um segredo de família que mudou sua vida? Me conte nos comentários. O papel tremia nas mãos de Isabela. Seu coração parecia querer saltar do peito. As letras na certidão de nascimento dançavam diante de seus olhos, e o nome Clara parecia brilhar como uma revelação impossível de ignorar. Leonardo a observava em silêncio, respeitando o turbilhão de emoções que tomava conta dela. Sabia que aquela descoberta mudaria tudo para sempre. Preciso de respostas, murmurou Isabela finalmente. Sua voz era um fio de determinação em meio ao choque. O único que pode te dar essas respostas é seu pai, disse Leonardo. Você está pronta para confrontá-lo? Ela hesitou por um momento. Seu pai sempre foi um homem rígido, alguém que evitava falar sobre o passado. Mas agora não havia como ignorar a verdade. Sim, eu preciso saber a verdade, respondeu determinada. Sem perder tempo, pegou o telefone e discou o número de seu pai. Seu coração martelava no peito enquanto esperava que ele atendesse. Alô? A voz grave e familiar ecoou do outro lado da linha. Pai, eu preciso te ver. Agora. É urgente, disse Isabela, tentando manter a calma. Houve um silêncio. Do outro lado. O que aconteceu, filha? Você está bem? Ele perguntou, a preocupação evidente em seu tom. Só preciso falar com você. Estou indo para aí, disse ela sem esperar resposta. Desligou o telefone e encarou Leonardo, a respiração acelerada. Vamos, disse ela, pegando sua bolsa e saindo apressada. O caminho até a casa de seu pai foi feito em silêncio. Cada quilômetro percorrido aumentava a tensão em seu peito. Quando chegaram, Isabela desceu do carro com passos decididos e tocou a campainha. A porta se abriu, revelando um homem de cabelos grisalhos e expressão cansada. O olhar dele suavizou ao ver a filha, mas se tornou apreensivo ao notar sua expressão. Tensa. Isabela, o que foi? Perguntou ele, tentando decifrar o que estava acontecendo. Ela ergueu a certidão de nascimento, suas mãos ainda trêmulas. Me diga a verdade, pai. Quem era minha mãe de verdade? Eu tenho uma irmã gêmea? Sua voz quebrou no final da frase, cheia de emoção. O rosto de seu pai empalideceu. Ele olhou para o papel, depois para os olhos da filha, e suspirou pesadamente. Por um momento, pareceu carregar o peso de décadas de segredos. Está na hora de você saber de tudo, minha filha. Ele murmurou, abrindo espaço para que ela entrasse. O que será que ele tem para revelar? Você já descobriu um segredo de família que mudou sua vida? Me conte nos comentários. O silêncio dentro da casa era quase ensurdecedor. Isabela entrou e sentiu um peso no ar, como se décadas de segredos estivessem presos ali, esperando para serem revelados. Seu pai fechou a porta lentamente e gesticulou para que ela se sentasse no sofá. Leonardo ficou próximo, observando tudo com atenção. Eu sempre soube que esse dia chegaria, começou ele, sentando-se na poltrona à frente da filha. Mas nunca soube como te contar a verdade. Isabela engoliu seco, seu peito subia e descia com a respiração acelerada. Então me conta agora, pai. Quem sou eu de verdade? Quem era minha mãe? Por que meu lugar de nascimento é diferente do que você sempre disse? Sua voz saiu embargada, mais firme. Ele passou as mãos pelo rosto, como se estivesse buscando forças para continuar.
Sua mãe era uma mulher maravilhosa. Mas algo aconteceu no hospital onde vocês nasceram. Isabela franziu a testa. O que quer dizer com isso? Houve uma complicação no parto. Sua mãe teve dificuldades e desmaiou logo após o nascimento. Enquanto isso, houve uma grande confusão no hospital. Naquela mesma noite, um incêndio começou em uma das alas. Os registros de alguns recém-nascidos foram danificados, e no meio dessa confusão, sua irmã gêmea foi dada como desaparecida. Isabela arregalou os olhos, sentindo um frio na espinha. Como assim? Desaparecida? Uma enfermeira, em meio ao caos, entregou sua irmã para outra família. Quando conseguimos rastrear o erro, já era tarde demais. Ela havia sido registrada por outra família e não conseguimos encontrá-la. Seu avô... Ele fez uma pausa, desviando o olhar. Ele disse que era melhor deixar as coisas como estavam, que mexer nisso só traria sofrimento para sua mãe. Eu discordei, mas ele era um homem muito influente e não havia nada que eu pudesse fazer. Isabela sentiu um aperto no peito. A ideia de que sua irmã havia sido simplesmente entregue a outra família por engano a deixava sem fôlego. E minha mãe? Ela soube? Sim, mas nunca se conformou. Passou anos tentando encontrá-la, mas todas as pistas nos levavam a becos sem saída. Quando ela faleceu, eu desisti. Mas agora, vendo você com essa certidão, percebo que o destino quer corrigir esse erro. Talvez seja a hora de você encontrá-la, Isabela. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela. Sua vida inteira tinha sido uma mentira. Leonardo apertou sua mão, dando-lhe apoio. Eu vou encontrá-la, declarou Isabela, a voz embargada, mas cheia de determinação. Eu preciso saber quem ela é e onde está. Seu pai assentiu, enxugando os olhos marejados. Eu te ajudo no que for preciso. Me perdoa por não ter te contado antes. Isabela respirou fundo, sentindo a dor misturada com uma determinação que nunca havia sentido antes. Ela não descansaria até encontrar sua irmã. Isabela passou dias investigando. Usou todas as pistas que tinha, fez ligações, procurou registros antigos e até contatou hospitais e orfanatos. Mas cada caminho parecia levar a um beco sem saída. Sua irmã gêmea parecia um fantasma, um enigma perdido no tempo. Até que, em uma tarde chuvosa, ela recebeu um telefonema inesperado de uma antiga enfermeira, que trabalhava no hospital onde nascera. Eu lembro daquela noite, disse a voz envelhecida do outro lado da linha. Foi um caos, e muitas crianças foram movidas às pressas. Mas uma delas, sim, eu lembro dela. Foi levada por um casal que parecia desesperado por um bebê. Acho que ela foi registrada como Clara. Isabela sentiu seu coração acelerar. Aquele nome. Clara. O mesmo nome da mulher que Leonardo amou no passado. Poderia ser apenas coincidência? Com a ajuda de Leonardo, Isabela seguiu as pistas até encontrar uma velha documentação de óbito. Sua irmã gêmea havia falecido há anos. A notícia caiu sobre ela como um peso insuportável. Seu coração se partiu ao pensar que nunca teria a chance de conhecê-la. Ela ficou ali, parada diante do túmulo de Clara, sentindo o vento frio tocar seu rosto. Leonardo estava ao seu lado, em silêncio. Eu a perdi antes mesmo de saber que ela existia, sussurrou Isabela, deixando as lágrimas caírem. Leonardo segurou sua mão e olhou para a lápide, emocionado. Talvez você não a tenha perdido completamente, disse ele, sua voz suave. Talvez ela tenha nos unido. Talvez Clara tenha encontrado uma forma de continuar aqui, através de você. Isabela olhou para ele, seu coração batendo mais forte. Você acha que tudo isso aconteceu por um motivo? Que foi ela quem nos trouxe um para o outro? Sua voz carregava um misto de dor e esperança. Leonardo sorriu, enxugando uma lágrima do rosto dela. Eu acredito que o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas encontra novas formas de existir. Talvez Clara tenha partido, mas deixou algo para mim, você. O coração de Isabela se aqueceu. Havia tristeza, mas também havia beleza naquele pensamento. Talvez o destino tivesse, de fato, traçado um caminho inesperado para os dois. Naquele momento, sob o céu cinzento,
Leonardo a abraçou com ternura e Isabela se permitiu sentir. Sentir que, mesmo em meio à dor, o amor podia renascer. Que de alguma forma inexplicável, Clara sempre esteve ali, guiando seus passos para aquele momento. Eu te amo, Isabela, sussurrou Leonardo com a voz suave. Ela fechou os olhos, sentindo o calor daquele abraço, e pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que estava exatamente onde deveria estar. E você acredita que o amor pode encontrar um novo caminho? Me conte nos comentários. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.